Se há algum mandamento, tudo na palavra se resume: ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer dizer, se eu ando no amor, você não precisa me dizer para eu não te roubar. Eu não vou roubar de você nem de ninguém. Não precisa me dizer para não dar falso testemunho contra o meu próximo. Eu não preciso alguém me diga para guardar os mandamentos, para guardar o mandamento do amor. A menos que o amor de Deus não seja me dado. Mas graças a Deus, em Romanos 5:5, verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, todos digam, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa lei do amor está escrita em nosso coração. As leis estão escritas em nosso coração. Tudo que temos que fazer é ouvir o nosso coração. Lembre-se, o amor não faz mal ao próximo. Sempre pare para pensar como isso vai afetar o meu próximo. Como isso vai afetar o meu irmão? Como isso vai afetar a minha irmã? Como isso vai afetar o meu comportamento? Um ministro me disse uma vez, quando eu pastoreava uma igreja, o senhor se meteu em confusão, a congregação tinha regras e ele não as seguia. Então eu cheguei lá e me elegeram pastor. Mas ele continuou por lá. E criou todo tipo de problemas. Que Deus o abençoe. Ele criou todo tipo de problemas. Eu dizia à minha esposa depois do culto da manhã, o irmão fulano está na cidade. Quando subia no púlpito eu sentia, pois ele visitava algumas congregações, as que eram dele, não apenas isso, mas ele coletava dízimos e levava o dinheiro dele, pois não estavam trazendo dinheiro. Então um dos oficiais da igreja me disse, irmão Reig, se o senhor quiser podemos tirar os papéis dele. Não, não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Precisamos resgatar ele, precisamos resgatá-lo. Finalmente ele me disse, isso depois da segunda-feira, e na época você tinha que registrar para fazer muita coisa. E ele tinha adquirido muitas coisas, entre elas alguns móveis, e eu comprei algumas coisas e paguei a ele. Ele estava construindo uma casa, e me disse, vou terminar a casa e vou vendê-la, pois eu vou mudar-me. Uma coisa é certa, eu estava feliz em me livrar dele. Ele estava procurando alguém para colocar papel de parede na casa, pois a casa era desse tipo e não havia ninguém no lugar. Todos se mudaram por causa da guerra mundial. Então eu disse, eu faço isso por você. Eu fui lá e coloquei papel de parede na casa toda. Depois que eu terminei, ele perguntou, quanto te devo? Nada, o senhor me mandou te dar. Aí a esposa começou a chorar. Irmão Reig, queremos que saiba que nunca falamos contra você. Queremos que saiba disso. Eu sei disso, vocês não tinham nada para falar de mim. Vocês já pararam para pensar que eu sou o pastor daqui? E quando vocês criam um problema na igreja, estão trazendo problema para mim. Sim, você está certo. Nós realmente visitamos algumas pessoas, mas não pegamos dízimos. Elas não devolveram o dízimo da igreja. Elas nos deram dinheiro, mas não disseram o que era. E nós pegamos. Está bem, é melhor vocês terem pegado do que o diabo. Amém. O amor é o melhor caminho, o amor não faz mal ao próximo. Agora você vai lá pegar antes de ir embora. Ah, o pessoal não gosta da gente, eu sei. As mesmas pessoas que não votaram em vocês te amam. Por exemplo, em uma das nossas igrejas esse ano, eu não votei para o diretor continuar. Eu achei que era hora de mudança, mas não quer dizer que eu não gosto dele. Descobri que votou pelo mesmo motivo. Você não gosta dele agora porque não votou a favor? Apareçam lá e preguem no domingo de manhã. Sua esposa vai pregar. E eles foram, e subiu no púlpito e disse, pessoal, primeiro eu queria pedir a todos que me perdoem.
Pois eu visitei alguns de vocês e disse muitas coisas, que Deus não iria abençoar a igreja, mas quero que saibam que eu estava errado. Eu estou feliz por Deus abençoar a igreja. Eu vim visitar e essas pessoas vieram e nunca voltaram. Eu vim no último avivamento, a casa está cheia. Mas sabe que eu estou feliz e orgulhoso da igreja. E agradeço a Deus por isso. Foi muito melhor, não foi? O amor não faz mal, não faz mal. O amor não faz mal ao próximo. Oh, se pudéssemos fazer as pessoas ouvirem essa lei, já está escrita aí, no seu coração, o amor de Deus está derramado, o amor é o melhor caminho. Será que vou fazer? Eu penso isso. Vou afetar o meu irmão? Como vou afetar o meu próximo? O meu companheiro? Isso vai afetar os meus companheiros, obreiros e pastores? Quando eu saí da última igreja, fui promover eventos nas igrejas. Muitas vezes, depois de terminar o culto no domingo à noite, se era perto, eu dirigia de volta para casa, mas se era longe, eu esperava até a manhã seguinte. Mas, na maioria das vezes, eu entrava chorando. E eu dizia, Senhor, eu deixei aquele pastor na mesma situação que eles me deixaram. Se eu fiz isso, me perdoe. Foi um erro de cabeça quente, não do coração. Meu coração estava certo. Eu só não sabia melhor o que fazer. O amor é o melhor caminho. Todos digam, o amor é o melhor caminho. O amor é o cumprimento da lei. Eu não preciso de nenhum outro mandamento. Eu não preciso de nenhum outro mandamento do Novo Testamento melhor do que este. Na nossa mente religiosa não somos tão bons. Alguns de vocês perderam essa. Pensem nisso e vão entender. Glória a Deus. Agora vamos ver o que Jesus disse. Abra em Mateus 22. Abra em Mateus 22. Vejam o que Jesus disse. Você acha que ele sabe o que está dizendo? É claro que sabe. Eu creio que ele sabe. Você crê? Veja o que Jesus disse. Vamos começar no verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fez emudecer os saduceus, graças a Deus que ele fez isso. E agora ele vai emudecer os fariseus. Reuniram no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, Mestre, qual o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você vê que é somente um. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Bendito seja Deus, que se você tem o mandamento, o amor de Deus no seu coração, você não precisa de mais mandamentos ou leis. Estão me ouvindo? Agora veja se estão andando em amor. De vez em quando. Amém. Não. Ande no amor todos os dias. Eu disse, ande no amor diariamente. Ande no amor diariamente. Agora, Gálatas 5, verso 14. Porque toda a lei, parte dela, não, diga toda a lei se cumpre numa só palavra. Escutem, que palavra é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre em uma palavra. Em uma palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós lemos que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Está aí. Ele pode crescer, porque nós podemos crescer no amor. Está aí.
A lei está escrita no nosso coração. É a lei do amor, não é? Não é? Então obedeça o seu coração. Estou falando dos crentes nascidos de novo, que andam em comunhão com Deus, vocês entendem? Coríntios 1 e 13, 1 Coríntios. Vamos ver na tradução ampliada. Você pode comparar a tradução da versão ampliada. Vou mencionar a King James, a palavra ágape como caridade. Mas a versão ampliada tem a palavra corretamente traduzida. Versículo 4 a 8. Essa lei já está em nós, não precisamos orar por ela. Nós já temos. O amor dura, é paciente e bondoso. O amor nunca é invejoso, nem ferve com ciúme. Não é arrogante ou vaidoso, não apresenta-se com altivez. Não é vaidoso, arrogante e afiado com orgulho. Não é rude e não age inconvenientemente. O amor de Deus em nós está em nós. Onde? Na nossa cabeça? Não! Se a tua cabeça te domina, você vai ter problemas. Muitas vezes não tem nada lá. Se a carne te dominar, vai se meter em problemas. A carne vai querer revidar. Se você me bater, eu vou te bater. Se você me cuspir, eu vou te cuspir. Se você me chutar, eu te chuto. Me crucifique a carne. Crucifique a carne e sua mente com a palavra de Deus. Dê seu espírito. Deixe o Espírito fluir onde ele está em nós. O amor de Deus está derramado em nossas cabeças, em nossas almas, está derramado em nossos corpos? É claro que não. O amor de Deus está derramado em nosso espírito. O amor não insiste nos seus próprios direitos ou razões. Eu vou ter um seminário inteiro sobre isso aqui. Sabe, eles me chamam na igreja, graças a Deus, ande no amor. Glorifica a Deus por isso. Não insiste em seus próprios direitos ou razões, pois não é egoísta, não é sensível. Você toca nas pessoas e isso pode te animar. Cresça, deixe o amor de Deus te dominar. Não fica sensível, irritado, ressentido e não leve em conta o mal que te fizeram. Não preste atenção no mal sofrido. Não se alegra com injustiça e iniquidade, mas regozija-se com a justiça e a verdade prevalece. O amor suporta qualquer coisa e tudo que vem. Então, sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. Sua esperança está firme na circunstância, então você perde tudo. O amor nunca falha. O amor nunca falha, nunca se desvanece. Ou se torna obsoleto, ou chega ao fim. Não. Aleluia. Esse amor está em mim. Diga isso em alta voz. Esse tipo de amor está em mim. Diga alto: o amor de Deus está derramado em meu coração, em meu espírito, pelo Espírito Santo. Agora ouçam, o amor é um guia seguro. Lembre que a sua consciência é a voz do teu espírito. E quando você andar em comunhão com Deus, ela é um guia seguro. Se você é um cristão nascido de novo, o Espírito Santo, ele vive e habita em você, pois o amor de Deus está derramado pelo Espírito de Deus. E o amor de Deus está aí. O Espírito vive e habita em seu espírito. Ele diz que Deus não se comunica direto na sua mente, pois Ele não está na sua mente. Ele está no seu espírito. Então Ele comunica com o seu espírito. E o seu espírito, então, passa para a sua mente. Esta é a ordem. Veja, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Agora, Coríntios, primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Em você, segundo Coríntios 6,16, Paulo diz novamente, porque sois templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, neles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia, aleluia. Porque sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, se Deus habita em nós, é aí que ele vai falar conosco. Sim, ele vai falar conosco. Ele vai falar ao nosso coração, ao nosso espírito. O Espírito te condena se você comete um erro? Não, muitas pessoas pensam que sim, mas não é isso. É o seu espírito que te condena, pois o espírito sabe que você está errado. Jesus disse que o único pecado que o espírito te convence é que ele vai convencer o mundo do pecado, de rejeitar a Jesus. Leia isso em João 16. Seu próprio espírito sabe que no exato momento que você errou, ele te dirá, pela lei do amor, ele te dirá, mas de uma outra forma. Lembre, quando nasci de novo, eu me tornei nova criatura em Cristo. Fiquei na cama por 16 meses. Aos 17 anos voltei para a escola. E lembro que uma pessoa, não sei o que estava fazendo, mas alguém fez alguma coisa, me assustou. Não sei. E sem pensar eu disse, que droga, por que você fez isso? Na hora que eu falei isso, bem aqui eu senti. Eu parei e disse, Senhor, me perdoe. Eu pedi perdão para a pessoa também. As pessoas andam por si sem ouvir o seu próprio coração. Muitas pessoas não pensam nesses atalhos para xingar as outras. Eu não gosto disso, nunca gostei. E ninguém me ensinou, eu ouvi o meu coração. Estou feliz por ter ouvido o meu coração quando eu era adolescente. Eu nunca disse esses palavrões, gírias. Eu não gosto de repetir. Não me importam em dizer inferno, droga, merda. Esse tipo de palavra, eu não gosto. Ouça o seu coração. Ele vai te ensinar. Quer dizer, ele é diferente. Estão me ouvindo? Mas as pessoas ignoram o Espírito. Elas chegam no reino da carne, da mente. Ignoram o Espírito. As pessoas nascidas de novo são cheias do Espírito. Amém? Oh, que diferença faz. Eu disse, que diferença faz. Eu gosto de ensinar certo as pessoas. Nunca é tarde para começar. Então deixe o seu espírito te dominar. Paulo disse algo iluminador. Gostaria de tempo para me aprofundar um dia, mas não agora. Há algo muito esclarecedor sobre a consciência, que é a voz do teu espírito, da qual Paulo falou. Vamos voltar para Romanos 8,16 agora. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim, filho de Deus. Acho que muitas vezes os cristãos pensam que esse testificar aqui se trata de alguma evidência física, mas realmente não é. Ele diz que a testificação com o nosso corpo, ele testifica com o nosso espírito. Seu corpo diz muitas vezes que você não é salvo. O sentimento é a voz do corpo. Anote isso para não esquecer. O sentimento é a voz do seu corpo. Muitas vezes você sente que não está salvo. Muitas vezes eu fui até o púlpito pregar, e se eu fosse pelo que eu sentia, estou longe de Deus, não dei atenção aos meus sentimentos, eu dei atenção ao meu espírito e preguei a palavra, e logo me senti bem. O sentimento é a voz do seu corpo. A razão é a voz da alma, ou da mente. E a consciência é a voz do espírito. Se andarmos pelos sentimentos, vamos entrar em problemas. Se andarmos por qualquer um dos sentidos físicos, teremos problemas, pois o nosso corpo está nos dominando e logo teremos contato com o nosso mundo.
onde o diabo é o Deus desse mundo. Ele encontrará brecha em nós através dos sentidos e nos dominará. Não faz diferença se você sentiu algo, quer dizer, se você sentiu que Deus te ouviu, se a palavra de Deus te declara isso, ela diz, então é verdade. Ouço as pessoas dizerem, eu creio que Deus ouviu minha oração, eu senti que Ele ouviu. Eu nunca digo isso, eu creio que Deus me ouviu, porque a palavra diz isso. Amém? Se Deus disse que ouviu minha oração antiga, então Ele ouviu. Então Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Busque fé na palavra, não nos sentimentos. Busque fé na palavra. Romanos 8,16 não diz que o Espírito testifica com o corpo, mas com o Espírito. O corpo pode dizer muita coisa. O Espírito testifica com o nosso Espírito. A palavra e o Espírito concordam. Vejam novamente, João 16, do 13 ao 14. Quando vier aquele Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Jesus também disse aos discípulos, João 14, 26, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E novamente aqui em João 16 e 13, e vos anunciará o que há de vir. Ele testifica com o teu espírito, Ele te conduz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não cabe a nós dizer a Deus como nos guiar, mas conhecemos da sua palavra, é o primeiro modo de saber. Jesus disse, a principal maneira de conduzir todos os meus filhos, pregadores, apóstolos, profetas e todos, a principal maneira é através do testemunho interior. Em Atos e outros lugares da Bíblia, vemos como alguns receberam direção através de visões. Eu já recebi. Vemos outros que receberam através de um anjo que apareceu. Ele disse certas coisas. Isso aconteceu 3 vezes comigo. Fenômenos não aconteciam todos os dias na vida das pessoas. Aconteceram 1 ou 2 vezes durante toda a vida deles. Mas quando Deus tenta nos conduzir pelo que Ele comunica, tentando nos guiar, nós não ouvimos. Porque queremos que Ele faça outra coisa, como um anjo, uma visão. Você não pode dizer a Deus como vai acontecer, mas Ele nos prometeu conduzir-nos. Direção para algumas pessoas é ir expor diante de Deus. Descobri que a maioria das vezes essas pessoas sempre acabam tosquiadas. No Novo Testamento está escrito, porque todos que são guiados pelos fãs são filhos de Deus? Sim, irmão Reagan. Como você esqueceu Gideão? Deus o guiou assim, Ele fez ali um trocadilho, uma ironia com as pessoas que estão na carne. E aí ele fala sobre Gideão. No Antigo Testamento o rei era ungido pelo Espírito para o ofício do rei. O profeta para o seu ofício, o sacerdote para o seu ofício, ninguém mais tinha o Espírito, seria ungido neles, exceto alguns, que Deus chamou para uma obra específica. Então ele ungia para fazer alguma obra específica. E Gideão naquela época, bem, o Espírito que ele veio, começou a falar, ele não sabia nem quem era. Deus teve que lidar com ele através dos seus sentidos humanos. Então ele colocou a lã do lado de fora. Amém? Mas nós temos uma aliança melhor, glória a Deus. Eu sei que eu não ouvi muito disso antes. Eu comecei sendo um ministro batista. Ouvi muito pouco sobre isso. Mas quando fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas em 1937. E fui para o meio dos pentecostais e comecei a ouvir e coloquei para fora. Eu saí do meio batista. Eu fui um pregador pentecostal pelo resto da minha vida desde 1937.
38, 39, 41. 4 anos. Depois, fui convidado para participar da eleição da igreja. E foi no domingo. A igreja que eu pastoreava, fui e preguei naquela igreja. E eles iriam ter uma eleição. Eu estava dirigindo de volta para casa depois do culto. Mais de 300 quilômetros, era de noite. E eu fui rápido, queria chegar logo. Passei pelas cidades, não havia muito trânsito, então eu pensei, vou tentar isso. O povo fica usando o Alain e diz, Senhor, nessa igreja, votar em mim como pastor, então esta é minha Alain, então eu vou aceitar isso, a tua vontade, eu vou aceitar a igreja. Tive 100% dos votos e pedi 100% de Deus. E eu aceitei, pedi Deus, eu fiquei tosqueado. Todos nós ficamos. Você não descobre a vontade de Deus desse jeito. Minha esposa nunca foi de falar sobre a minha pregação ou o meu ensino. Eu estudava, eu tinha unção sobre mim queimando como fogo. Mas no instante que eu entrava naquela igreja, era como se jogasse um balde de água em mim. Um balde de água fria. Aprendi quando eu era batista, eu pregava com rascunhos e anotações, mas eu tinha perdido. E a minha esposa finalmente disse, depois de algumas vezes ela comentou, você finalmente conseguiu, você fez um discurso muito bom. Era tudo que eu fazia, mas eles não tinham a minha palavra, eu tinha que ficar lá, e fiquei lá muito alegre. E depois fui embora. Eu segui meu caminho, aprendi uma ótima lição. Foi a única vez que eu pedi a Deus sobre isso. Eu voltei lá de propósito, pois eu queria saber se eu sei pregar ou se eu faço um discurso. Fiz uma cruzada de avivamento. Eu já sabia pregar, mas quando estava ali, estava fora da vontade de Deus. As coisas não vão funcionar bem. É como lavar os pés sem tirar as meias. Dá para ver que tem algo errado. E Deus não pode nos abençoar. Ele quer nos abençoar, mas não pode. Eu estava ali fora dos seus planos, embora tivesse aprovação da igreja. O nosso problema é que não queremos a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Senhor, se for a tua vontade. Como alguém que quer namorar e casar. Se for a tua vontade eu casar com ela, com a Maria, o Senhor vai fazer. Ela vai dizer sim, mas ela pode não querer, não dá para dizer. E pode acabar com a história. Um amigo meu visitou um hospício. O enfermeiro levou algumas pessoas em salas individuais, porque eram perigosas ali no hospício. E tinha um cara que corria, batia a cabeça na parede e gritava, Maria. Ele ia atrás, batia a cabeça na parede e gritava, Maria. Ele ia para trás, batia a cabeça gritando Maria. E ele perguntou ao enfermeiro, o que aconteceu com esse homem? Ele estava noivo de uma mulher chamada Maria. E na última hora ela deixou ele, e ele se enlouqueceu, ela casou com outro. Então ele ficava gritando, batendo a cabeça. E esse irmão que foi ali era quem tinha se casado com a Maria. Amém. Amém. Às vezes a gente entende melhor que uma ilustração engraçada. Não queremos ter responsabilidade, às vezes, de saber a vontade de Deus. Às vezes significa esperar nele. Às vezes é preciso esperar o suficiente, até colocar os sentidos físicos sobre o controle dele. O seu corpo fica clamando. Às vezes é preciso esperar o suficiente, controlar suas faculdades mentais. Não podemos ser tão barulhentos com a mente, com as mãos, com os pés.
Controla o teu corpo e a tua mente. Aquieta-te. Você pode entender que Deus está falando uma coisa no seu tempo para fazer isso. Pode levar muito tempo para alguns de vocês. Levar tempo para sujeitar a carne. Ela está te dominando há muito tempo. Então você pode ouvir o que Deus está te dizendo. Aqui tem mais uma grande ação que eu aprendi. Duas grandes lições que eu aprendi quando era adolescente. Tenho seguido com todo cuidado isso. Mas com muito cuidado. Primeiro, ande no amor. Com certeza, faça isso. Sem considerar o que a outra pessoa te fez. Um evangelista presidiu um evento e não vou contar o que ele fez. Ele errou comigo, me prejudicou. O diabo falou na minha mente. Eu sei que foi o diabo, o pensamento veio. Se eu fosse você, eu não colheria mais nada para ele. Esperaria até o domingo à noite, no encerramento, e não daria nada a ele. Esta oferta é do irmão fulano, passe para ele. O diabo, só por causa disso, eu vou colher toda a oferta desta noite e vou devolver o mal com o bem. Então eu colhi a oferta da noite, a oferta na quinta, sexta e domingo para o evangelista. E colhemos outra oferta à noite. E não só isso, eu perguntei, que a minha igreja não era pequena, era bem grande. Ele costumava ir à igreja grande. Eu perguntei isso a ele. Realmente não eram pequenas as igrejas que esse evangelista ia. E eu perguntei, qual a sua renda média? E eu dei 3 vezes mais do que ele ganhava. Um terço eu dei do meu próprio bolso para aquele evangelista. Ele foi embora com gosto bom na boca, porque o amor não faz mal ao próximo. O amor paga o mal com o bem. Amém! Eu disse amém! Então, para desenvolver o meu espírito e aprender a ouvir a voz de Deus, se você não ouve o amor, foi isso que eu fiz a este ministro. Vou repetir. Se você não está ouvindo o amor, não está ouvindo a voz de Deus. E para desenvolver o seu espírito, ouça a voz de Deus. Treine o seu espírito para ouvir a voz de Deus sobre o amor. Porque o amor é de Deus. E Deus é amor, não é? Então a voz de Deus é a voz do amor, não é? Não é? Se eu ando no amor, estou andando na voz de Deus. Estão ouvindo a voz de Deus? Ah, se ouvir um anjo, uma voz do céu, o tempo todo o amor está falando aqui. Deus está bem aqui. Para desenvolver o seu espírito, uma das melhores maneiras é aproveitar a oração em línguas. Paulo diz em 1 Coríntios 14:14, porque se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Quando você ora em línguas, a sua mente fica quieta. Você pode ter problemas, mas aprenda a quietar a sua mente. Não deixe ela vaguear com qualquer coisa. Aquieta a sua mente em Jesus. Apenas pense nele. E eventualmente sua mente ficará quieta. Quando ela ficar quieta, você ficará mais ciente do seu espírito, pois você está orando no seu espírito, e você estará mais ciente do seu espírito e de coisas espirituais. Ele está em contato direto de Deus com o espírito, com Deus, que é o Pai. O seu espírito fica em contato direto, no sobrenatural, com o Pai. O Pai do seu espírito, porque a sua mente está ativa. Muitas vezes as pessoas deixam a mente dominá-las. Mas aquieta a sua mente. As línguas estranhas não vêm da sua cabeça. Então a sua mente não precisa funcionar. Ela vem do seu espírito, do seu coração. Treinemos o nosso espírito. Prestem atenção. As 3 melhores maneiras de treinar o seu espírito são: número 1, se alimentar da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Número 2, andando em amor. E número 3, ore bastante em línguas. Então você vai alimentar o seu espírito, amém? Você vai desenvolver o seu homem interior. Depois de um tempo dentro de você, você vai ter um sim ou não. Sabermos dentro de nós o que devemos fazer em todas as áreas da nossa vida.
Mesmo nas coisas pequenas, nos pormenores dessa vida. O problema é que tomamos conta das coisas pequenas e das coisas grandes. Ele também se interessa pelas coisas pequenas. Ele se interessa pelas coisas pequenas dessa vida. Passamos praticamente a nossa vida inteira vivendo em um reino mental e físico. Na nossa cabeça, nossa mente, no nosso intelecto, muitas vezes, às custas do nosso coração. O conhecimento do intelecto tomou o trono da nossa vida. E quando o Espírito deveria nos guiar, ele fica em cativeiro. Em vez de guiar a nossa vida, ele fica lá em cativeiro. E aí não funciona, fica proibido de funcionar. É uma testemunha interior que procura dar direção à nossa mente. Todos nós sabemos que pode. Pode ser exagero, mas não acho, por muitos anos que seja. Há 1001 coisas que nunca deveríamos ter feito se tivéssemos ouvido a testemunha interior. Amém? Eu estava ensinando no estado de Oklahoma há alguns anos, em outra cidade, mas quase não falei muito. Em uma manhã, um empresário, na verdade, até o pastor já tinha me contado que esse homem era salvo, cheio, ele era o principal empresário da cidade. Ele tinha casa suntuosa em todo lugar. Quando as pessoas iam para visitar aquela cidade, o povo levava para ver a casa dele, porque era a casa mais bonita da cidade. As casas mais bonitas. Ele veio a mim e disse: irmão Reagan, se eu tivesse ouvido o que você nos ensina 2 anos atrás, teria me poupado milhares de dólares. Do outro lado da igreja tinha um shopping com muitas lojas. Lojas de móveis, eletrodomésticos. E o meu prédio também. Do outro lado da cidade tem outra loja. É meu também, a loja também. Todas as lojas cheias de móveis eletrônicos e acessórios na cidade. Também tem um depósito, já paguei por ele. Está cheio de móveis eletrodomésticos, tudo pago. E acho que o pastor te disse que tem mais uma casa suntuosa na cidade. Mas um homem veio a mim domingo de manhã, um amigo e irmão cristão. Temos que vigiar com esses irmãos. Eles podem estar tão equivocados quanto você. Amém? Você já se equivocou? Com certeza. Ele veio com uma proposta. Ele tinha bastante trabalho para manter minhas lojas funcionando. Então ele disse: vou orar sobre isso. Então eu disse para ele: vou orar sobre isso. Ele queria que eu investisse nele. Então ele disse: temos que fazer isso até quarta-feira, 10 da manhã. Era segunda-feira. Ou vai ser tarde demais. E vi as pessoas falarem isso, então eu coloquei lá para fora. Será que eu deveria fazer isso? Esse homem era cristão, nascido de novo, diácono na igreja do Evangelho Pleno, era o principal empresário da cidade. E coloquei Alan para fora e Alan disse: faça isso. Eu fui ao banco e hipotequei a minha propriedade. Investi o dinheiro e perdi cada centavo. 2 anos se passaram e ainda estou tentando sair das dívidas. Pagando juros, pois foram milhares. Naquela época era grande coisa. Hoje pode não parecer. Mas quando eu te ensinar, eu me lembro. Eu dizia, algo de mim dizia para eu não fazer aquilo. Eu não sabia o que era. Como vale a pena ensinar os crentes? Eu não sabia que tinha que dar atenção a isso. Muita coisa que chamamos de espiritualidade é apenas um desenvolvimento da nossa mente, da nossa alma. Não tem nada de espírito. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Há 1001 coisas que deveríamos evitar se ouvíssemos, pois essa testemunha interior dá direção à nossa mente. A testemunha interior, vamos dizer o seguinte, para defini-la. Quando você ora sobre algum assunto, você deve orar, não somente pensar nisso, querendo saber o que fazer. Se orar, há no seu espírito uma direção, não faça. Você tem algo dentro de você que diz, faça, então faça. Você tem uma luz vermelha. Em outras palavras, se você se sente bem por dentro sobre o assunto, então faça, não importa o que esteja do lado de fora. Alguém pode me perguntar, como saber se é o meu espírito ou o espírito de Deus? Naquela passagem diz, o espírito do homem. Todos digam, o espírito do homem é a vela do Senhor. Amém. Mas pode ser de mim mesmo. O que você quer dizer com isso? Você tem que diferenciar carne e espírito. Se é o homem interior ou se é o espírito. Se for o homem interior, estou falando com cristãos que andam em comunhão com Deus, não com o desviado, e fora da comunhão. Se for o homem interior, então está bem. Porque esse homem interior nasceu de novo, é nova criatura. Tem a vida de Deus. Tem a natureza de Deus, tem o amor de Deus. Amém. Esse homem interior tem o Espírito Santo nele. Ele recebeu o Espírito Santo, passou para você na sua mente. Amém. Poderiam dizer amém. Aleluia. Aprenda a diferença entre o homem interior e o exterior. Vejam, 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Essa é a tradução King James. Mas o Novo Testamento em grego, na língua original, diz literalmente: o que é nascido de Deus não pratica pecado. Estão me ouvindo? O que é nascido de Deus não pratica pecado. No original está escrito isso. O Espírito me convenceu. E eu consertei imediatamente. Tanto que o jovem veio me dizer: mantenha uma consciência saudável, glória a Deus. Estão me ouvindo? Somos nascidos de pais humanos, mas aquele que diz que é nascido de Deus, nascemos de pais humanos na vida humana. Mas isso é um ponto de vista natural. É difícil fazer isso, não é? Corrigir seus filhos. Fazem exatamente como você não quer. Amém. Espiritualmente somos participantes da natureza de Deus. Espiritualmente. Fisicamente somos participantes da natureza dos pais dessa terra. Então vamos apresentar a Deus nossos corpos como sacrifício vivo, para sermos participantes dele como filho. 2 Pedro 1:4. Vamos terminar e continuar amanhã. Tem muita coisa para falar. Ouçam, 2 Pedro 1:4. Ele tem nos dado grandiosas promessas, grandíssimas, para que sejais participantes da sua natureza divina. Nascemos da palavra e somos participantes da natureza divina. Grandíssimas e preciosas promessas para nos tornarmos participantes da natureza divina. Amém?